Pessoal, meu nome é Ronaldo Monteiro, professor de Química, certo? Vamos iniciar mais uma videoaula, né? Na verdade, repito, é mais uma noção de Química para que vocês tenham aí como ferramenta para ajudar vocês na resolução de questões. Gente, o início desse vídeo, né? Eu coloquei para vocês aí essas imagens que estão aparecendo aí, que são justamente formas geométricas, certo? Então, na matemática, temos as questões tanto do estudo da geometria plana, né, como justamente dos, das figuras geométricas, onde eu vou ter a questão do cilindro, a questão do cone, todas aquelas figuras na matemática, né? Só que aqui não é aula de matemática, né? Aqui é aula de química. Mas por que eu trouxe essas figuras? Porque na química também temos o estudo das formas geométricas, né? O estudo das formas geométricas, e isso para quem? Isso para as moléculas. Então, uma forma de eu prever essas geometria molecular é usando a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, né? Então, essa teoria baseia-se na ideia de quê? Dos pares eletrônicos, né, ao redor do átomo central, que estejam participando das ligações, né, comportando-se como nuvens eletrônicas que se repelem entre si, de forma a ficarem orientadas no espaço com a maior distância angular possível. Então vamos lá. Esse assunto parece um pouco viajado, né? Que aí você começa a falar sobre nuvens e tal, mas vamos prestar um pouquinho de atenção, porque é um assunto gostoso de se ver, um assunto gostoso de se aprender, certo? Então vamos lá. Quando a teoria fala de nuvens, né? Você pode até perguntar, Ronaldo, como assim nuvens, né? Essa nuvem que estamos aí, olhamos aí para nossa janela e temos aí aquele sol, são, né? Uma comparação, né? De forma grosseira, mas essa é a ideia de nuvem, né? Então o que acontece? Na teoria eletrônicas, eu tenho o seguinte, eu tenho uma ligação covalente simples, né? Que vimos a questão dos pares, o compartilhamento de elétrons, né? Eu tenho uma ligação covalente dupla, né? Que vamos ter um melhor entendimento nisso em química orgânica, mas em antimão eu tenho o seguinte, ó, que são ligações que têm pares de eletrônicos sendo compartilhados. Nesse caso aqui eu tenho uma ligação simples, né? E aqui eu tenho duplas, ou seja, eu tenho duas, né? Logo, eu tenho uma ligação covalente o quê? Tripla, né? Essa ligação covalente tripla, né, que também vai ficar melhor entendido na química orgânica, mas antimão é nada mais que uma ligação simples, só que multiplicado 3 vezes, ou seja, 3 vezes aí, eu tenho 3 pares de elétrons, certo? Sendo compartilhado. E aqui o par de elétrons não ligantes, que eu vou representar por XX. Tem livros que representam por duas bolas, enfim. É uma representação de Lewis aí, essa questão de pares eletrônicos, né? Então o que acontece? Qualquer um desses que eu mencionei vai ser, ou melhor, serão representados como uma nuvem eletrônica. Como é que é? Então quer dizer que uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla, uma ligação ou um par de elétrons não ligantes é representado pela nuvem? Sim. De acordo com o quê? De acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, certo? Que faz a alusão, essa comparação a nuvens eletrônicas, certo? Vamos lá. Espera aí que eu vou um pouquinho mais, né? Então, para entender isso aqui, vamos olhar a molécula de CO2, né? Que é o dióxido de carbono. Então, se eu pego aqui essa molécula aqui e coloco a fórmula eletrônica, né? Nós aprendemos aí a questão de representação de Lewis, onde o oxigênio ele tem 6 elétrons na sua última camada de valência. Aqui, ó, observando aqui, eu tenho o seguinte, eu vou colocar a quantidade de elétrons, 2, 4, 6. Beleza. O carbono, eu tenho o quê? Eu tenho o número atômico 6, fazendo a distribuição eletrônica. Eu tenho aqui, ó, na última camada, 4 elétrons na camada de valência. Então, vou botar aqui, ó, 2 e mais 2, que é 4. O oxigênio, né, o mesmo nesse aqui, né? Então, vou ter 6 elétrons, ok? Então, seguindo a teoria do octeto, certo? Vamos aí fazer o quê? Um compartilhamento para automaticamente tanto balancear o carbono como balancear o oxigênio, certo? Então temos aí, ó, primeira, segunda, terceira e quarta, né? Logo, consequentemente, tanto o carbono, né, que é o átomo central aí,
quanto os dois oxigênios que se encontram nas laterais, né, eles vão estar o quê? Vão estar estabilizados, né? Ou seja, com 8 elétrons na sua última camada de valência, né? Então, partindo do pressuposto da teoria da repulsão dos pares eletrônicos, o que acontece? Acontece que eu tenho que essa dupla ligação e essa outra dupla ligação formará uma nuvem no átomo central. Nesse átomo central aqui que eu estou falando é o carbono, certo? Formando aqui uma nuvem, né? Então, logo, eu tenho uma repulsão, né? Segundo a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, essas nuvens terão uma repulsão, né? E, consequentemente, eu vou ter o quê? Vou ter, né, uma geometria molecular com nome o quê? Linear. Então, veja que essa dupla ligação aqui formam nuvens. Essas nuvens, elas vão fazer o quê? Elas vão se repelir, né? Vai ser a teoria de repulsão dos pares eletrônicos, certo? E, consequentemente, vai ter o quê? Uma organização espacial, né? Que vai dar a origem à geometria molecular linear, certo? Ok? Vamos seguir. Aqui fazendo comparação, temos as dois balões, né? Duas bexigas aí de aniversário, ok? Vamos seguir. Vamos observar o seguinte, né? Primeiro, que já vai entrar aqui um termo novo aqui, ó. É a ligação covalente coordenada ou dativa. Veja que alguns livros aí, os livros mais antigos, você vai encontrar a ligação dativa, né? E os livros mais atuais, você vai encontrar aí a ligação covalente coordenada, né? Vimos aí o estudo da ligações covalentes, que é o compartilhamento de elétrons, certo? Então, o que acontece? Aqui eu vou pegar aqui a molécula de SO3, veja que eu tenho isso aqui, ó, é a mesma coisa dessa aqui, essa aqui está mais completa, né? Veja que eu tenho a quantidade de elétrons na última camada, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, vai entrar aí um conceito novo, né? Conceito novo que eu falo, né? Em relação que a ligação covalente coordenada, que eu não tinha mencionado isso em outros vídeos, né? Os vídeos anteriores, né? Então, o que seria essa ligação coordenada aqui, ó? Né? Covalente, com a ligação covalente coordenada, desculpa. Então, seria justamente o seguinte, ó. Quando o enxofre aqui, ó, adquiriu estabilidade com oxigênio, né? Ou seja, com 8 elétrons na sua última camada, assim aqui eu também tenho oxigênio que estabilizou, né? Ficou faltando esse oxigênio adquirir estabilidade. Logo, esse enxofre que já está estabilizado, ele compartilha esse par de elétrons, não? Então, ao compartilhar esse par de elétrons, é a ligação coordenada ou a ligação coordenada dativa, certo? Ok? Então, gente, veja só, vou parar o vídeo aqui mais ou menos, né? Eu quis introduzir para vocês aí o conceito de ligação covalente coordenada, né? Ou alguns livros, como eu já falei, dativa, né? Então, eu vou passar para o próximo vídeo, né? Fazer o próximo vídeo. E aí, espero vocês aí no próximo vídeo. Então, até lá. Vamos lá, galera. Então, pessoal, vamos aí começar, né, nosso segundo vídeo falando sobre a questão da geometria molecular, certo? Paramos nesse slidezinho aqui, né? Vimos a questão do conceito de ligação covalente coordenada, né? Que é justamente quando adquire estabilidade aqui, pegando o exemplo do enxofre, ele vai compartilhar esse par de elétrons para o oxigênio, para poder o oxigênio daqui adquirir estabilidade, certo? Então, foi introduzido o conceito de ligação coordenada, né? Vamos seguir, então, com a questão da geometria molecular. Então, o que acontece? Vamos ver aí, ó, geometria molecular, certo? Então, veja que a ligação dupla, né, que está aqui presente, eu tenho os pares de elétrons não ligantes, e aqui eu tenho uma ligação coordenada, todas elas formam o quê? Formam nuvens, né? Então, veja que tem aqui, ó, tem três nuvens, ó. Tem uma, duas, né, embora seja uma dupla, e tem três nuvens aqui, ó, certo? O mesmo se dá aqui, ó, com essa molécula de SO3. Então, veja que eu tenho aqui, ó,
uma nuvem, né? Eu tenho outra nuvem e outra nuvem. Aqui eu tenho uma forma simplificada, gente. Então, eu já estou aí simplificando. Veja que eu não estou mais colocando todos aqueles elétrons, né? Usando a teoria de Lewis aqui, ó. Eu só mostrei para vocês o quê? Só coloquei aqui para vocês observar a formação da nuvem, né? Isso aqui é uma forma bem mais simplificada, né? Eu não vou mais trabalhar a partir de agora. Eu vou dar por entendido que vocês têm esse entendimento aqui, ó, da fórmula de Lewis, né? Onde eu vou colocar a quantidade de elétrons na última camada aqui, ó, ao redor de cada átomo aqui, ó. Aqui eu tenho 6, 6, 6 e 6, certo? Então agora eu vou resumir, a partir de agora eu vou resumir, ok? Seguindo. Então cada um desses aqui, ó, vai formar o quê? Vai formar uma nuvem, certo? Então eu tenho aqui, ó, dois átomos ligantes, né? Então eu vou ter uma geometria molecular angular, né, com SO2, né? E com relação a SO3, eu vou ter três átomos ligantes, né? E vou ter o quê? Uma geometria molecular trigonal. Então veja que como é interessante essa questão do estudo da geometria. Veja que eu tenho aqui, ó, essa molécula de SO3 formou três nuvens e essa molécula de SO, aqui é SO2, desculpa, né? SO2, e aqui é SO3 formou o quê? Três nuvens. Então veja que as duas moléculas formaram duas nuvens. Mas só que uma recebe o nome de geometria molecular angular e a outra recebe o quê? O nome de geometria molecular trigonal. Então, qual a diferença, pessoal? Observe aí, qual a diferença se as duas moléculas formam três nuvens. A diferença está aqui, ó, na fórmula eletrônica. Então, veja que eu tenho aqui um par de elétrons não ligantes, certo? E aqui eu não encontro pares de elétrons não ligantes, certo? Então, essa tá a principal diferença da geometria molecular da SO3 para da SO2, desculpa, estou errando, da SO2 para SO3. Então, essa é a principal diferença. Então, uma vai ser geometria molecular angular e a outra será uma geometria molecular trigonal, certo? Seguimos, né? Temos aí essas três moléculas, né? Temos aí essas três moléculas. Uma é da água, né? Uma é da NH3 e a outra é do CH4, né? Então essas três moléculas formam essas quatro nuvens, né? De acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, né? Se eu pego esse átomo central aqui, ó, eu tenho aqui, ó, uma nuvem, tenho uma segunda, tenho uma terceira e tenho a quarta nuvem, né? Seguindo aqui para NH3, eu tenho uma nuvem, né? Que eu tenho um par de elétrons não ligantes. Eu tenho outra nuvem, outra e outra. Então, eu tenho quatro nuvens, né? E aqui eu tenho justamente a questão de ligações simples na covalente, onde eu vou ter uma, duas, três, quatro nuvens, né? Então, veja que embora essas três moléculas formem quatro nuvens, de acordo com a teoria de repulsão dos pares eletrônicos, elas terão nomes diferentes, né? Então, vamos lá. Uma, que é a água, eu vou ter uma geometria molecular angular, né? A NH3, vou ter uma geometria molecular piramidal, certo? Tá aqui. E a última aqui, ó, que é a CH4, eu vou ter uma geometria o quê? Tetraétrica, certo? Então veja que embora as três moléculas formem quatro nuvens, eu vou ter nomes o quê? Nomes diferentes, certo? Vamos seguir. Então veja aí, ó. Veja que eu vou ter aí ó, duas moléculas, né? A PCl5 e a SF6, né? Então o que acontece? Eu já noto aí uma pequena observação, que é justamente a exceção da regra do octeto. Então veja que eu falei sobre a regra do octeto, né? E agora eu já boto o que para vocês aí observar? É a exceção. Então, existe exceção da regra do octeto. Aqui para vocês está aparecendo duas, não tem só essas duas, né? Tem mais, né? Mas para vocês não ficarem com muitas informações, estou colocando aqui tanto da PCl5 como também da SF6, né? Que são exceções da teoria do octeto. Se eu observar aqui, ó, a PCl5, eu tenho aqui, se eu contar, ó, eu tenho 2, 4,
6, 8, 10. Então, o enxofre, né, que é o P, tem 10 elétrons aqui, ó. Então, veja que está vendo aqui um compartilhamento. Então, esse átomo de fósforo tem 10 elétrons. Então, segundo a teoria do octeto, tem que ter quanto? 8. Então, tem uma exceção. Então, a teoria do octeto tem exceção. Se eu observar aqui, ó, a CF6, né, que é um enxofre. Então, o enxofre aqui, ó, eu tenho aqui, vamos juntar pares de elétrons. Tem um 2, né? 4, 6, 8, 10, 12. Então, ao redor desse átomo de enxofre, eu tenho o quê? 12 elétrons, certo? Então, foge a regra da teoria do octeto. Então, a teoria do octeto tem exceções, galera. Então, preste atenção nessa questão das exceções. Não só tem essas, né? Ronaldo, por que você não falou isso no vídeo anterior? Não falei, porque para não ficar com muita informação. Veja que eu estou mostrando aqui para vocês duas exceções da teoria do octeto. Só tem essas? Não, tem mais. Ok? Então, para o vídeo aí não ficar muito grande aí, espero vocês aí na próxima aula aí. Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo, né, de noções de química, o terceiro vídeo na série, né, da questão da geometria molecular, certo? Então, no vídeo anterior eu parei justamente na questão desse slidezinho aqui, falando sobre a exceção da regra do octeto, né? Então, a geometria molecular dessa aqui, eu tenho uma bipirâmide de base triangular, certo? Com relação a PCl5, e tem uma bipirâmide de base quadrada, né, que é o chamado de octaedro, né, da SF6, certo? Ok? E aí, veja só, galera, eu tenho uma questão bem interessante, né, que é justamente a diferença da polaridade da ligação com a polaridade da molécula. Então, são coisas totalmente diferentes, embora algumas pessoas confundam. Aí, como assim, Ronaldo? Só para dar um spoilerzinho aqui, ó, só para você antecipar um pouco do conhecimento, eu tenho uma molécula aqui de CH4. Essa molécula é uma molécula o quê? Ela tem uma polaridade apolar. Porém, ela por ser apolar, ela pode ter ligações polares, certo? Então vamos entender essa questão aí da polaridade da ligação e polaridade da molécula, certo? Então, para poder entender a polaridade da ligação, é necessário entender, ou melhor, ter em mente essa escala de eletronegatividade, certo? Então, sem essa escala de eletronegatividade, fica difícil você compreender a polaridade da ligação. Então, o que acontece? Sabendo disso, tem uma frasezinha, que é uma frase bem batida, não cria essa frase de nada minha aí, é uma frase que se você colocar na internet, ou se você for para qualquer meio de material de química, aí você vai encontrar ela, não só ela, mas como outras frases, né, que vão ajudar vocês a poder decorar, né? Infelizmente a palavra é essa, decorar essa escala de eletronegatividade, certo? Então a frase é o seguinte, ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, certo? Então, essa é uma frasezinha para vocês terem em mente aí a escala de eletronegatividade, certo? Vamos seguir, guarda essa escala aí. Então, é o seguinte, eu tenho aqui, ó, um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio. Foi feita aqui uma ligação covalente. Por quê? Para poder adquirir estabilidade de dois elétrons. Veja que o trem octeto é com relação a 8 elétrons ou 2 elétrons. Ronaldo, tem exceção de trem octeto? Tem, já falei sobre isso aí, certo? Mas agora essa informação. Então, o que acontece? Usando a escala de eletronegatividade, vemos que não tem diferença de eletronegatividade de hidrogênio com esse outro hidrogênio, certo? Como não tem diferença de eletronegatividade entre esses átomos, eu tenho o quê? Eu tenho uma ligação covalente e apolar. Então veja que a ligação, estou falando dessa ligação aqui, ó. Essa ligação aqui é uma ligação covalente apolar. Então, consequentemente aqui, ó, tendo entendimento de nuvens, vai formar uma nuvem o quê? Uma nuvem homogênea, certo? Ok? Porque esses dois átomos não têm diferença de eletronegatividade. Vamos lá.
Pegando aqui, ó, esse outro exemplo aqui, ó, eu tenho um hidrogênio e o cloro. Então, temos uma diferença de eletronegatividade. Logo, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, segundo aquela escala de eletronegatividade. Consequentemente, eu vou ter uma ligação covalente polar, certo? E a formação de nuvens, eu vou ter uma nuvem o quê? Uniforme. Então, como esse cloro é mais eletronegativo, ele puxa para si esse par de elétrons, formando o quê? Carga parcial negativa, ou seja, com excesso de elétrons, né, que está puxando mais esse par de elétrons, e formando aqui do outro lado uma carga parcial positiva, certo? Então, veja que nós observamos o quê? Estamos observando a polaridade a título de ligações, beleza? Vamos lá. Então, o que acontece? Comparando o HCl com HF, certo? Existe o quê? Uma diferença de eletronegatividade. Então, o que acontece? Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior será o quê? A polarização da ligação. Veja que estão falando da polarização da ligação, certo? E aí eu tenho uma ligação iônica que nós já estudamos, que foi justamente onde um elemento perde elétrons e o outro ganha elétrons. Logo, toda a ligação iônica é uma ligação polar, né? Porque essa vai formar aí, um vai perder, o outro vai ganhar, e consequentemente vai formar esses polos aí, certo? Então toda ligação covalente é uma ligação polar, certo? E aí vamos entrar agora com relação à polaridade da molécula. Então, para observar, né? Então, tem dois mecanismos aí para observar a polaridade da molécula. Uma é usando o conhecimento de vetor, né? Que lembra muito um pouco da física, né? Muito aquele conhecimento da física, certo? Então, o bom da polaridade da molécula é que eu vou ter aí dois recursos para observar se a molécula é polar ou não. Um deles é o vetor. Então, para alguns alunos, eu observo que vetor é um pouco complicado, né? E para outros, não. Né? Fica um pouco mais fácil entender essa polaridade da molécula. Então, vou expor aqui para vocês duas formas de entender a polaridade da molécula. Uma delas é justamente usando o vetor, né? Então, vamos lá. Pegando aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o HCl, né? Já vimos isso aqui. Então veja que o cloro, por ser mais eletronegativo, ele vai puxar, né? Então tem um vetor para cá, certo? Beleza? Então esse vetor para cá, eu vou ter o seguinte: como esse vetor resultante, lembra muito física, viu, pessoal? Como esse vetor resultante é diferente de zero, certo? Ele vai ser o quê? Uma molécula polar, certo? Vamos observar aqui o CO2, né? Então veja que eu tenho o seguinte, ó, esse oxigênio aqui é mais eletronegativo que o carbono. Assim como esse também, ó, o oxigênio aqui é mais eletronegativo que o carbono. O que acontece? Ele vai puxar para cá, né? Esse oxigênio, e esse outro oxigênio também puxa para cá. Então, o que acontece? Eu tenho que o vetor resultante aí, né, justamente oriundo dessa eletronegatividade, vai ser igual a zero. Logo, eu vou ter uma molécula o quê? Uma molécula apolar, certo? O mesmo se dá para essa molécula aqui, ó, que é H2O. O que acontece? Esse oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, né? Certo? Então, ele vai puxar aqui. Logo, o momento resultante desse vetor vai ser diferente de zero. Logo, eu vou ter o quê? Uma molécula polar, certo? E dando continuidade aqui o raciocínio, eu vou ter o mesmo aqui para essa molécula de NH3, né? Onde o vetor resultante oriundo da eletronegatividade é diferente de quê? Diferente de zero. Logo, eu vou ter uma molécula polar. Como falei, alguns alunos compreendem a geometria molecular usando o conhecimento de vetor, né? Aquele mesmo conhecimento de física lá, né? Só que eu vou apresentar aqui para vocês uma outra forma, né? Isso aí vai ser na próxima aula. Uma outra forma de vocês conseguirem observar a geometria da molécula, né? Ou melhor, desculpa, a polaridade da molécula para ver se ela é polar ou polar, né? Sem usar vetor, né? Então, Ronaldo, por que tu mostrasse isso? É só apenas uma ferramenta, né? Então, eu espero vocês aí na próxima aula, né? Não percam, né? Que eu vou mostrar para vocês aí um conhecimento mais fácil para identificar a geometria
ou melhor, a polaridade da molécula. Estou confundindo aí, peço perdão, mas não perca aí essa próxima aula aí, ok? Até mais. Olá pessoal, vamos começar aqui nossa quarta e última aula, falando sobre a polaridade, né? Ou melhor, começamos com a questão da geometria, estamos agora com a polaridade da molécula. Então, no terceiro vídeo, né, paramos justamente nesse slide, né, que é uma forma de você identificar a polaridade da molécula usando o quê? Conhecimento de vetor, certo? Mas agora eu vou apresentar uma forma mais fácil, pelo menos para mim, né, para vocês observarem se uma molécula é polar ou apolar, certo? Então, como é que eu vou observar a molécula? Veja só, se o número de nuvens eletrônicas, número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for igual ao número de grupos iguais ligados ao átomo central, eu tenho a molécula o quê? Apolar, certo? Se eu tenho aqui, ó, um número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central é diferente do número de grupos ligado ao átomo central, eu vou ter uma molécula o quê? Polar. Então, essa tabela aqui, ó, pode ser complexa, você só apenas lê, sem poder entender. Então, vamos lá. Então, veja que se for igual, né, a quantidade de nuvens eletrônicas com a quantidade de ligantes do átomo central, eu tenho uma molécula apolar. Se for diferente, eu vou ter uma molécula, o quê? Uma molécula polar. Vamos ver isso aqui. O que acontece? Se eu pegar aqui, ó, vamos pegar aqui o carbono, é o átomo central, certo? Veja que a quantidade de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central é duas. Veja que eu estou falando aqui, ó, dupla. Uma dupla forma apenas uma nuvem, né? Vai lá no começo da aula, né? Lembrar que uma dupla ligação forma apenas uma nuvem, beleza? Então, tem duas nuvens, né? Quantos átomos tem ligado ao átomo central, né? Com a quantidade de átomos iguais ligados. Eu tenho dois. Logo, como são iguais, né? Eu tenho uma molécula o quê? Apolar. Então, veja que é muito mais simples do que vetor, né? E isso, lógico, depende de cada um de vocês aí que esteja assistindo um vídeo. Você pode usar tanto conhecimento de vetor, como conhecimento do quê? Conhecimento da tabela que eu mostrei para vocês para ver se a quantidade de nuvens é igual à quantidade de átomos ao redor do átomo central, certo? Também, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, quantas nuvens eu tenho ao redor do átomo central? Nesse caso é o carbono, tenho 4. Quantidade de átomos iguais no átomo central? Eu tenho 4, certo? Então, como são iguais, eu tenho uma molécula o quê? Molécula apolar. Lembra que eu falei que a molécula pode ser apolar, mas a ligação pode ser o quê? Polar. Então não confunda, né? Já caiu questões falando que a molécula pode ser apolar, logo as suas ligações também serão apolar. Não, a molécula pode ser apolar, como a gente está vendo aqui, certo? E suas ligações pode ser o quê? Pode ser ligações o quê? Polar e não apolar. Então fiquem de olho nisso aí, certo? Não caiam em casco de banana, certo? Então, essa tabela aqui ajuda vocês a identificar se a polaridade da molécula é polar ou apolar, certo? Ok? Gente, mas por que eu estou batendo nessa polaridade? É um assunto muito importante, né? Tô brincando não, né? Por quê? Veja só. É uma frasezinha bem típica, né? Bem conhecida dentro da química, que é semelhante dissolve semelhante. Como assim? No começo do vídeo, né, colocamos justamente essa imagem aqui, ó, que foi justamente o que aconteceu com o vazamento de óleo, né? Isso foi ano passado, né? Onde temos aquelas manchas de óleo. A outra coisa também que eu pergunto para vocês, né, que foi no início da aula, por que é, a água não se mistura com óleo, né? Ou melhor, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Por quê? Será que mistura? Será que o óleo se mistura com a água? Não se misturam. Por que a água não se mistura com óleo? Porque o óleo, gente, o óleo, ele é o quê? Ele a polaridade do óleo é apolar, certo? E da água é polar. Então, semelhante dissolve semelhante. Então, como eu tenho um óleo que é apolar e tenho água que é polar, o que acontece? Eu tenho
polaridade diferentes, né? Logo, a interação dessas moléculas, elas não vão ser compatíveis. Logo, eu tenho o seguinte, eu tenho aquele entendimento que o óleo não se mistura com o quê? Não se mistura com a água, certo? Então, tenha essa em mente na questão do semelhante dissolve semelhante, certo? Eu vou voltar com esse conhecimento de semelhante dissolve semelhante em alguns assuntos aí intermoleculares, né, que eu vou voltar aí, eu vou juntar, tendo conhecimento de forças intermoleculares com semelhante dissolve semelhante. Então, calma que eu vou fazer ainda algumas analogias aí, né, o porquê do funcionamento do álcool 70, ou melhor, o funcionamento do álcool, porque o álcool se mistura com a gasolina, né? Então, por que certas substâncias se misturam e outras não? Então, tem a ver justamente com a polaridade, né? Onde semelhante dissolve semelhante, certo? Ok? Então, pessoal, até a próxima aí. Espero bons estudos aí. Não se preocupem que eu vou estar aí gravando uma aula só com questões, certo? Para que vocês consigam aí desenvolver e ter ferramentas para vocês realizar a prova de vocês no Enem. Então, continue aí estudando, né? Encontro vocês na próxima aula e até mais.